A segunda lei de Owen é uma expressão matemática que relaciona as propriedades físicas que interferem na resistência elétrica de um corpo condutor e homogêneo. Essa lei informa que a resistência elétrica de um corpo é diretamente proporcional ao seu comprimento e resistividade, e inversamente proporcional à sua área transversal. A segunda lei de Owen estabelece que a resistência de um corpo depende de sua composição e do seu formato. Veremos na simulação como isso acontece. Exploraremos como a alteração da resistividade, comprimento e a área de um fio afeta sua resistência. A fórmula que estamos visualizando agora é a fórmula que expressa a segunda lei de Owen. R é igual a ρ vezes L sobre A, onde R é a resistência do fio, ρ a resistividade do material, L o comprimento do fio e A sua área transversal. Com o intuito de compreendermos melhor as relações existentes, será respondido alguns questionamentos com base na simulação. Como podemos maximizar ou minimizar a resistência num fio? Primeiramente, iremos variar a resistividade para ver o que acontece. Os valores aqui expressos são 0,50 Wh por centímetro para a resistividade, 10 centímetros para o comprimento e 7,50 centímetros quadrados para a área. Com esses valores, temos a resistência como 0,667 Wh. Vamos agora aumentar o valor da resistividade. Aumentamos o valor da resistividade para 0,77 Wh por centímetro. Observem que a resistência também aumentou para 1,03 Wh. Agora, se diminuímos o valor dessa resistividade, diminuímos para 0,36 Wh por centímetro e observamos que a resistência também diminuiu para 0,480 Wh. A resistividade elétrica é uma propriedade que define o quanto um material opõe-se à passagem de corrente elétrica, de forma que quanto maior for a resistividade elétrica de um material, mais difícil será a passagem da corrente elétrica, e quanto menor a resistividade, mais ele permitirá a passagem da corrente elétrica. Já a resistência é uma medida de quanto um certo material resiste à passagem de cargas nele. Portanto, quanto maior a resistividade, maior também será a resistência, como observamos. Quando aumentamos a resistividade, também aumentamos a resistência. Portanto, eles são diretamente proporcionais. Quando aumentamos um, o outro também aumenta, assim como quando diminuímos, o outro também diminui. Agora vejamos o que acontece com o comprimento. Voltaremos aos valores iniciais, já citados anteriormente, onde a resistência tem 0,667 Wh. Vamos aumentar o comprimento, que era 10 centímetros, como citado anteriormente. Aumentamos esse comprimento para 13,68. E a nossa resistência, ela também aumentou para 0,912 Wh. E se diminuirmos? Diminuímos o comprimento para 3,22 centímetros e a nossa resistência, ela também diminuiu para 0,215 Wh. Então, assim percebemos que o comprimento e a resistência também são diretamente proporcionais. Voltando novamente para os nossos valores iniciais, onde a resistência é 0,667 Wh, vamos agora observar o valor da área transversal. Vamos aumentar o valor dessa área, onde aqui é 7,50 centímetros quadrados, vamos aumentar um pouco. Aumentamos para 11,87 centímetros quadrados. E
que aconteceu com a nossa resistência? A nossa resistência, ela diminuiu para 0,421 ohm. Percebemos assim que o valor da resistência, por ter diminuído, mostra que a resistência é inversamente proporcional à área. Vamos fazer outra experiência envolvendo a área para ver o que acontece? Se a área de um fio ela for dobrada, vamos dobrar essa área para ver o que acontece com a nossa resistência? Temos a nossa área aqui original como 7,50. O que seria o dobro? 15. Vamos dobrar o valor da nossa área. Dobramos o valor da nossa área e mantemos os valores anteriores. Percebemos que a resistência ela também diminuiu, mas ela diminuiu pela metade. Assim como quando dobramos pela metade a área, a resistência diminuiu pela metade, porque, como vimos anteriormente, são valores inversamente proporcionais. Se dobrarmos o valor da área, a resistência diminuirá pela metade. Essa simulação poderá ser usada por um professor para explicar a segunda lei de Ohm, onde ajudará o aluno a relacionar a resistência e o comprimento de um fio, a estabelecer uma relação entre a espessura de um fio e sua resistência. E o professor poderá fazer diversos outros questionamentos sobre a proporcionalidade e as relações existentes entre as propriedades.